Acho que esse cenário é aterrorizante para qualquer um. Imagine ter que sair de sua casa e abandonar tudo para trás. Aqui no Brasil, nós não temos muita noção da calamidade de eventos assim, já que por causa da posição geológica do país, meio que não acontecem muitos desastres naturais, né? Mas aí imagine você aí, tá tranquilo dentro de sua casa e de repente os móveis e objetos começam a tremer e cair. Com certeza isso aí é um cenário completamente bizarro de se ver, ainda mais que quando vai ter algum evento assim, os animais percebem. Tanto que nesse vídeo aqui dá pra ver o animal se desesperando antes mesmo de acontecer alguma coisa. E os impactos causados por terremoto na maioria das vezes são algo brutal. Enquanto pode apenas destruir alguns postes da rua ou algo do tipo, uma cidade inteira pode ser destruída em questão de minutos com algo assim. Mas as coisas obviamente não acabam por aí. Um terremoto de escala 5.6 já é um terremoto totalmente sinistro e que é capaz de derrubar casas e prédios e que com certeza causaria vários deslizamentos assim, fazendo com que a Terra destrua diversas partes da região afetada. Hija, venga. ¡Alto, ven! ¿Qué pasó? Por mais que esse seja um terremoto bizarro de se imaginar, né? Ele não chega nem perto do maior terremoto da história da humanidade, que teve simplesmente o dobro de escala praticamente. E ele aconteceu em 1960 e foi de simplesmente 9.5 de escala, destruindo casas, prédios, ruas, quase tudo que você nunca imaginaria sair do chão, né? Mas por esse terremoto aí ser tão velho, não tem filmagem sobre ele, apenas tendo imagens de como o lugar ficou. Sem dúvidas, isso é um cenário completamente aterrorizante. Esse evento aí matou mais de 1000 pessoas e, por incrível que pareça, ainda dá para piorar, já que quase sempre depois de um terremoto vem uma tsunami. E as tsunamis que foram causadas por esse terremoto aí foram de simplesmente 24 metros de altura, que para você ter ideia, isso aí é uma pessoa perto de algo assim. Mas como eu já disse, esse evento todo não foi filmado, assim não dando pra se ter ideia real de como é o terror de estar no meio disso. Porém, em 2011 um outro enorme terremoto aconteceu e, como novidade aí, né, ele foi no Japão, tendo simplesmente 9.1 de escala, que por mais que seja menor que o outro, não é nem um pouco tranquilo. Imagine ir na sua janela e ver os prédios de mais de 20 metros tremendo e se movendo como se fossem simples folhas de papel. Ver as coisas dentro dos locais tremendo, ver as pessoas sendo brutalmente soterradas em sua frente, isso foi o que as pessoas que estavam nesse terremoto viram em 2011. E isso era apenas o começo do pesadelo, já que, como eu já disse, após um terremoto quase sempre vem um tsunami equivalente à força do terremoto. E foi exatamente isso que aconteceu, já que começaram a vir ondas de mais de 15 metros de altura inundando a cidade inteira e a única coisa que se podia ver era um cenário completamente desesperador, ver as pessoas correndo para sobreviver, enquanto umas não tinham tanta sorte assim. Até quem estava nos prédios mais altos não tinha como escapar disso, já que, como eu já disse, os próprios prédios às vezes não aguentavam, assim desmoronando por completo, se tornando um dos piores desastres naturais registrados por câmera. Mas essa não foi a pior tsunami, por mais incrível que pareça. Isso é uma imagem mostrando como foi a pior tsunami já registrada da história da humanidade, que para comparar isso equivale a 7 ônibus de 2 andares um em cima do outro, sendo algo completamente assustador de ver, né? Tendo apenas representações de como seria ver isso. O mais bizarro, né, é que, segundo as estatísticas aí, tem literalmente 100% de probabilidade de outro tsunami assim acontecer, sendo algo bem sinistro de se pensar, ainda mais levando em conta que esse desastre todo matou mais de 200 mil pessoas.
Isso aí pode parecer apenas uma imagem de uma região montanhosa, porém foi nesse lugar onde é que aconteceu a maior tsunami da história da humanidade. Se ondas de 30 metros de altura já são bem assustadoras, imagine aí quanto que teve essa tsunami. Essa tsunami aí foi tão grande que ela na verdade é considerada um mega tsunami. E a altura mínima para ser considerada um mega tsunami é de 50 metros, né? Que só aí já seria maior do que qualquer uma das tsunamis que eu falei aqui. E uma tsunami de 50 metros seria simplesmente assim. Mas isso aí, mesmo assim, não chega nem perto da tsunami de Lituya Bay, que teve apenas 500 metros de altura. Vendo assim, você talvez aí não tenha entendido o tamanho disso ainda, né? Mas pra tu ter uma ideia, o maior prédio do mundo tem mais ou menos 800 metros de altura. E ela ficaria assim perto dele. Provavelmente o desastre natural mais conhecido de todos é o tornado, afinal é o mais fácil da gente ver devido ao fato de ser simplesmente um enorme tubo de vento descendo dos céus. Várias vezes vemos representações de eventos desse tipo em filmes, vídeos e em outros lugares, mas apenas estando diante de um dá para se ter a noção do tamanho disso. Estar no meio de um tornado ou perto de um, né, é algo aterrorizante. Se o terremoto já é sinistro por tirar casas e prédios do lugar, imagine um evento que arrancaria essas coisas do chão e as arremessaria no ar, se tornando simplesmente uma chuva de destroços, animais e pessoas. Comparando o maior tornado de todos com a maior tsunami, a tsunami vira apenas uma ondinha, né? Já que o maior tornado já registrado tinha gigantescos 2,6 km de largura e tendo ventos de 320 km por hora, o que seria suficiente para arrancar quase qualquer coisa do chão. Holy shoot! Uma coisa que muitas pessoas falam é que se você vê um tornado assim e ele estiver parado, é melhor você começar a correr, já que isso significa que ele está vindo em sua direção e se ele chegar em você, você mal vai entender o que está acontecendo e morreria apenas pela força do vento. Mas supondo que você não morresse para isso, você morreria para a imensa eletricidade presente dentro de um tornado assim. Megalofobia é o medo irracional de coisas gigantes e o mar é muito agoniante para quem tem essa fobia, né? Mas agora imagine ver um tornado desses no meio do mar. Imagine a cena de você estar em um barco e ver um desses se aproximando. Você não ia ter literalmente nada que pudesse fazer. Mas agora se um tornado aí já é aterrorizante, como seria vários desses juntos? E se tem o tornado na água, né? Meio que existe o tornado de fogo também. Que seria literalmente um fogo ambulante que sai queimando tudo que passa por cima. Definitivamente, de todos os desastres que eu falei até agora, apenas um poderia causar uma destruição nunca antes filmada pelos seres humanos, que são vulcões. Imagine morar perto de algo assim, né, que em momentos de inatividade fica totalmente pacífico e bonito até, parecendo apenas uma montanha. Mas quando ele fica ativo, se torna um imenso canhão de lava que joga pedras em temperaturas extremamente altas, que solidificam casas, pessoas e queimam praticamente tudo. Imagine estar em meio de uma expedição assim para ver a lava de perto e se deparar com essa cena. Assim como os outros desastres, o vulcão não é nada seguro, né, para as pessoas que estão em sua volta. Um dos vulcões mais perigosos da história da humanidade foi o vulcão Krakatoa, que matou mais ou menos 120 mil pessoas. E assim como o terremoto, no momento de sua erupção ele causou tsunamis de mais de 15 metros de altura. Mas o mais assustador mesmo foi o som que ele fez no momento da erupção, que pôde ser ouvido a mais de simplesmente 4.000 quilômetros de distância.
Embora ele tenha sido aterrorizante, né, atualmente existem 2 vulcões só que seriam capazes de botar a humanidade inteira em risco, sendo o Yellowstone, que olhando assim é lindo e parece apenas um lago colorido, mas na verdade é um enorme vulcão de mais de 30 km. E essa montanha aí, né, que a última vez que teve uma erupção foi há 70 mil anos atrás, e caso acontecesse outra, ela poderia destruir o mundo. E aí talvez você ache que ela encheria a Terra de lava, mas seria ainda pior. Isso aí é o que sai de um vulcão depois dele ter uma erupção. E se fosse com um vulcão dessa imagem aí, né? Essa fumaça poderia cobrir a Terra quase inteira, podendo causar um inverno vulcânico assustador. Sem contar a cena bizarra que seria ter que fugir disso. Já que uma vez que você entrasse dentro de uma fumaça dessa, você nunca mais ia sair. Por mais que esses desastres naturais tenham seus lados aterrorizantes, se olhados de fora eles são bem bonitos, né? Vulcões, por exemplo, ao ter uma erupção, têm a chance de formar uma nuvem que contém eletricidade, podendo fazer uma das cenas mais incríveis possível acontecer. Tempestades são algo mais comum de se ver aqui no Brasil, né? Onde muitas pessoas têm medo e outras gostam delas. Mas isso não faz delas seguras. Embora seja pequena a chance de estar andando e cair um raio em cima de alguém, essa chance ainda existe. O que mataria quase instantaneamente essa pessoa, né? Já que a energia liberada por um raio seria o suficiente para energizar mais de 1000 casas. Mas tem como isso se elevar a um perigo bem maior, né? Por exemplo, no mar, onde se começar a trovejar e cair um raio na água, mataria praticamente qualquer pessoa a um raio de 15 metros de distância. E o jeito como raios aparecem e somem em questão de segundos é ainda mais bizarro. É muito comum ver pessoas relatando aí que viram extraterrestres, né, no céu, ou coisas do tipo, afinal, imagine ver isso. Muitos se desesperariam e tentariam imediatamente filmar isso, porém seria impossível praticamente, já que esse fenômeno acontece apenas por 20 milésimos, assim fazendo com que quem veja ele até cogite estar ficando louco. Por causa disso, muitas pessoas acham que são extraterrestres ou algo do tipo, mas existem eventos ainda mais bizarros do que esse. Assim como o Red Sprite, esse é um fenômeno muito raro de se ver que se chama Blue Jet, que assim como o outro poderia assustar qualquer um. Mas se tratando de ser o mais sinistro, eu acho que esse aqui é sem dúvidas um dos piores. Deve ser completamente agoniante ver isso aí surgindo no céu, né? Olhando assim parece até um tsunami imenso que destruiria uma cidade inteira, porém isso aí é uma nuvem, que por causa desse formato acaba sendo confundido várias vezes com um tsunami, que com certeza se fosse um tsunami de verdade, ele inundaria muita coisa. Enchentes são algo aterrorizante, e elas podem surgir de várias formas, né? Seja por desastres naturais arrastando casas, prédios e qualquer coisa que entre nela, ou por chuva e outras coisas assim do tipo. E uma das coisas mais desconfortáveis em enchentes é não saber a profundidade dela, já que como a água fica suja, né, fica parecendo um imenso oceano, que caso você caia, você não vai voltar.